E aí pessoal, aqui quem fala é André Cador e esse é o About Money. E antes de começar esse vídeo, quero que você deixe o seu like ou se inscreva aqui no nosso canal caso você ainda não seja um inscrito. E nesse vídeo, novamente, eu farei uma lista de ações de fundos de investimento, trazendo as 10 maiores posições de mais um fundo. E o fundo escolhido para esse vídeo é o da Squadra Long Biased, fundo de investimento em ações. Lembrando que nada nesse vídeo vai ser uma recomendação de compra, manutenção ou venda de nenhum ativo, é apenas um vídeo de interesse informativo. E hoje vamos trazer a Squadra do famoso Guilherme Achê, um dos responsáveis por desvendar a fraude que aconteceu no IRB em 2019 e 2020. E a primeira participação que a gente vai trazer, a 10ª maior posição, está na Copel, a CPLE3, onde no mês que a gente tem acesso, que é o mês de setembro, no caso de 2024, foram compradas 737.900 ações e eles ficaram com uma participação final de mais de 5 milhões de ações da Copel. Naquele mês equivaliam a mais ou menos 50 milhões de reais em valor de mercado e 1,24% do fundo. Lembrando que a gente tem acesso apenas a essas participações desse mês, porque a CVM permite apenas com um delay mais ou menos de 6 meses. Então, uma distância de 6 meses a gente tem acesso às participações. Existem alguns fundos com algumas restrições, a gente pode ver até antes ou até depois, mas em média são 6 meses de distância. Há um tempo atrás eram 3 meses, esses meses foram aumentados para 6 meses de distância. Mas para fundos de investimento de longo prazo, que mantêm posições durante muito tempo, essa diferença de 6 meses não faz tanta diferença assim. Olhando os indicadores e os fundamentos da Copel, a gente vê que ela tem um PL interessante, baixo até, de 10,15, um PVP de 1,11, indicadores positivos em praticamente todos os critérios, mesmo depois da ação ter subido muito, ela continua com indicadores de empresa barata, e ela tem um yield positivo de 4%, não é um dos melhores yields, mas pelo menos está pagando. A empresa tem uma disponibilidade de caixa de mais de 4 bi para uma dívida bruta de 17 bilhões aproximadamente, sobrando então mais de 13 bi de dívida líquida. Então a alavancagem não é tão controlada assim, só que empresas elétricas permitem que isso aconteça devido à sua geração de caixa forte. Então às vezes existem empresas, tipos de empresa, que mesmo com uma dívida elevada não assusta tanto. É o caso da Copel, que lucrou nos últimos 3 meses mais de meio bilhão, e nos últimos 12 meses quase 3 bilhões de reais, números excelentes para a empresa. E a 9ª posição de maior destaque também está na Copel, mas não é Copel 3, é Copel 6, CPLE 6, onde eles compraram mais de 1,5 milhão de ações da companhia, desembolsando mais de 17 milhões de reais para fazer essa compra, fechando em 10,8 milhões de ações acumuladas, e um valor incrível de mais de 110 milhões de reais somente na Copel, a CPLE 6, ficando com 2,71% do portfólio na Copel naquele mês que a gente tem acesso. Como eu já falei da Copel e já trouxe informações com relação aos seus fundamentos, não vou trazer novamente porque se trata apenas de um ticker diferente e não de uma empresa diferente. E a próxima empresa, a 8ª maior participação, está na Multiplan, que é a Multi3, onde foram compradas mais de 600 mil ações da companhia, na verdade vendida mais de 600 mil ações da companhia e comprada mais de 1 milhão de ações da companhia, fechando em 5,3 milhões de ações da Multiplan, fechando 137 milhões de reais em valor de mercado naquele mês aproximados, 3,38% do total do portfólio da Squadra Investimentos. Olhando o comportamento da Multiplan nos últimos 5 anos, a gente percebe que apesar de ter tido alta, foi muito mais lateralizada do que uma alta forte. A empresa saiu de R$19 para uns 27 até 2021, depois devolveu tudo, chegando na sua mínima em 2022 de 16,66, voltou a subir muito forte, chegando a mais de R$26 novamente, caiu até os 20, voltou até os 28, então é uma empresa assim que segue muito volátil no longo prazo. Ela cai muito forte durante um tempo, depois sobe muito forte durante um curto período de tempo.
É uma ação bastante volátil e lateral nos últimos anos. Nenhuma queda muito forte, mas também nenhuma alta muito forte, mas com bastante volatilidade no meio do caminho. E olhando os indicadores da Multiplan, a gente vê que tem um PL baixo ainda de 8, PVP de 2, indicadores positivos em todos os critérios, desde a margem bruta, margem líquida, ROIC, ROI, tudo positivo, ROI de mais de 20%, yield de mais de 5%, disponibilidade de caixa de 1 bi e uma dívida um pouco alta de mais de 5,4 bi, então sobrando dívida líquida de 4,2, uma situação um pouco mais preocupante, mas lucrou quase meio bilhão praticamente nos últimos 3 meses e 1,3 bi aproximadamente nos últimos 12 meses, números muito saudáveis em termos de resultado. E a próxima ação da nossa lista é a GMAT3, que é o Grupo Mateus, onde eles compraram mais de 500 mil ações da companhia no mês de setembro, gastando mais de 4 milhões de reais para isso, ficando em 24,9 milhões de ações acumuladas, mais de 185 milhões de reais em valor de mercado para tal no mês de setembro. Fechou em 4,55% do portfólio de ações da esquadra Long Buy. Olhando os indicadores do GMAT, a gente vê que tem números excelentes, PL 12, PVP 1,61, ROI de mais de 13%, está conseguindo pagar dividendo, mesmo que não sejam os mais altos do mundo, de 2,9%. Tem um caixa bem alto de mais de 1,6 bi para uma dívida de 2,2, sobrando uma dívida líquida de 609 milhões de reais. Então está bem controlado, lucrou mais de 383 milhões nos últimos 3 meses e mais de 1,3 bi nos últimos 12 meses. Números extremamente saudáveis para a companhia e, se a gente for ver, é um setor bem sensível à situação macro e mesmo assim está conseguindo dar a volta por cima e dar números excelentes. Próxima ação na nossa lista está na GGPS3, o Grupo GPS, onde foram vendidas bastante ações, mais de 712 mil ações da empresa, ficando com apenas 10,6 milhões de ações acumuladas, fechando em quase 200 milhões de reais em valor de mercado naquele mês, equivalentes a 4,90% do portfólio da esquadra. Olhando o desempenho do Grupo GPS no longo prazo, a gente vê que abriu capital em 21, subiu até R$19, caiu para uma mínima em 2022 de R$10,35 e andou lateral até 2023, voltou a subir e hoje está devolvendo os ganhos, voltando para os R$13,10 no momento que eu gravo esse vídeo. Então a ação está meio empacada no meio de todo esse tempo, não teve nenhuma alta muito significativa e nenhuma queda muito significativa, apenas andou lateral. O que para a maioria dos IPOs é um resultado excelente, porque a maioria de todos os IPOs que veio em 2021 simplesmente despencou de preço, uns caindo mais de 70%, 80%. Então o simples fato de não ter caído muito já é uma grande vantagem para a ação da GPS. Próxima ação da nossa lista está na Hapvida HAPV3, onde foram vendidas mais de 8 milhões de ações e compradas mais de 8 milhões de ações também. Por incrível que pareça, são os números exatamente iguais, tanto na compra como na venda, fechando em quase 50 milhões de ações acumuladas e mais de 199 milhões de reais em valor de mercado, 4,91% do portfólio, apenas um pouquinho mais que a posição anterior, mínima coisa mais do que a posição anterior do GGPS. Olhando os indicadores da Hapvida, a gente vê que ela tem um PL negativo, porque está dando prejuízo, PVP extremamente baixo, de apenas 0,33, indicadores bagunçados, alguns negativos, outros positivos, mas algo bem reduzido, uma disponibilidade de caixa de mais de 8 bi para uma dívida de 12 bi mais ou menos, sobrando uma dívida líquida de 3,9 bi, então está bem controlado, até não é aquela dívida extremamente alta não, só que vem dando prejuízo. Deu um prejuízo de mais de 250 milhões nos últimos 3 meses e de mais de 649 milhões nos últimos 12 meses. Números bem complicados para a empresa, ainda mais numa situação difícil como a gente está. E a quarta colocação ficou para a Rail 3, que é a Rumo SA, onde foram vendidas mais de 3 milhões de ações e compradas mais de 1 milhão de ações, fechando em 12 milhões de ações de participação acionária,
e mais de 257 milhões de reais em valor de mercados aproximado naquele mês, 6,34% do portfólio. Olhando o desempenho da ação da Rail 3 no longo prazo, a gente vê que em 5 anos ela andou lateral. Ela teve uma alta forte de verdade, que foi de 2016, quando a ação estava para quebrar, ela ainda era a ALL Logística, e simplesmente saiu de R$ 2,30 para mais de R$ 25 até 2019. Daí para frente a ação nunca mais andou muito forte, só andou lateral. Então desde 2020, 2019 ela segue sempre nos mesmos preços, oscilando entre os R$ 17, R$ 20 e fica mexendo sempre nos mesmos preços. Terceira maior posição está na Prio 3, a PetroRio, onde foram compradas 39 mil ações, fechou em mais de 7 milhões de ações da companhia, equivalente a 319 milhões de reais naquele mês. Em valor de mercado, 7,85% do portfólio. As ações da Prio 3 estão atingindo sua mínima de bastante tempo, depois de ter subido muito forte. Então foi uma das ações que mais subiram nos últimos anos, mas de um momento para cá elas estão lateralizando e caindo. Vamos ver se ela vai continuar retomar a alta em algum momento. E a próxima ação da nossa lista, segunda colocação de maior destaque, está na UGPA3, que é o Grupo Ultra, onde foram vendidas 799 mil ações e compradas mais de 988 mil ações da empresa, fechando em 17 milhões aproximados de posição e mais de 367 milhões em valor de mercado. Naquele mês dava 9,04% do portfólio da Esquadra. E para finalizar, a maior posição de todas da Esquadra naquele mês ficou na Equatorial, o carro-chefe da empresa, a EQTL3, uma das ações responsáveis por mais subir o fundo, onde foram vendidas quase meio milhão de ações e compradas mais de 1,5 milhão de ações, gastando mais de 50 milhões para tal. Fechou em 14 milhões de ações e mais de 462 milhões de reais em valor de mercado naquele mês, um número extremamente alto, fechando em 11,38% do portfólio da Esquadra. Mas o vídeo foi esse, pessoal. Espero que todos tenham curtido. Se você gostou, deixe seu like. E se você não for inscrito, se inscreva. Muito obrigado, até o próximo vídeo aqui do nosso canal.